Você trabalha ao lado de um colega, entram no mesmo horário, executam praticamente as mesmas tarefas, têm a mesma responsabilidade, mas no fim do mês ele recebe um salário maior. Isso é permitido? Ou você pode exigir a equiparação salarial? A resposta depende de alguns requisitos que muita gente desconhece. Olá pessoal, aqui é Fabiano Chiella, professor e advogado da Tramontini Chiella Advogados Associados. E esse é mais um vídeo do nosso canal, onde trazemos conteúdos educativos sobre direito do trabalho, direito empresarial e demais áreas. A equiparação salarial é um dos temas mais discutidos na Justiça do Trabalho. É muito comum o trabalhador acreditar que basta exercer o mesmo cargo para ter direito ao mesmo salário. Mas a legislação estabelece critérios específicos. E é justamente por isso que algumas ações são julgadas procedentes, enquanto que outras acabam sendo negadas, julgadas improcedentes pelo Judiciário Trabalhista Brasileiro. E ter o mesmo cargo é suficiente? Não. O nome do cargo sozinho não define o direito. O que realmente importa é o trabalho desempenhado na prática. A Justiça analisa se os empregados exercem as mesmas funções, com produtividade e perfeição técnica semelhante. Ou seja, mais importante do que o título do cargo é a realidade do dia a dia. Para que a equiparação salarial seja reconhecida, alguns requisitos previstos na CLT precisam ser observados. Entre eles, exercer a mesma função, trabalhar para o mesmo empregador, atuar no mesmo estabelecimento empresarial, possuir produtividade e perfeição técnicas equivalentes. Além disso, existem outros critérios legais que também podem influenciar na análise de cada caso. Mas quando a empresa pode pagar salários diferentes, existem situações em que a diferença salarial é perfeitamente legal. Por exemplo, quando existe um plano de cargos e salários válido, quando os empregados exercem funções diferentes, ainda que com o mesmo cargo, quando há diferenças relevantes de produtividade ou desempenho, ou quando a legislação vigente prevê. E nesse caso, ela prevê exceções específicas. Por isso, nem toda diferença de salário representa uma irregularidade. Se a equiparação salarial for reconhecida, o trabalhador poderá ter direito às diferenças salariais. E essas diferenças podem refletir em diversas verbas trabalhistas, tais como férias, 13º salário, FGTS, horas extras, aviso prévio, entre outras parcelas calculadas com base no salário. Muitos trabalhadores dizem: meu colega ganha mais, então tenho direito ao mesmo salário. Mas essa conclusão nem sempre está correta. Da mesma forma, algumas empresas acreditam que basta alterar o nome do cargo para evitar a equiparação. Isso também não resolve o problema se, na prática, as atividades forem as mesmas. E como a prova costuma ser feita nesses casos? Nas ações de equiparação salarial, documentos são importantes, mas muitas vezes testemunhas acabam tendo um papel fundamental. São elas que ajudam a demonstrar quais atividades cada empregado realmente exercia, como era a rotina de trabalho e se havia diferenças efetivas entre as funções desempenhadas. Por isso, cada caso depende da análise das provas produzidas no processo. Receber um salário menor do que o outro empregado não significa automaticamente que existe um direito à equiparação, mas também não significa que a diferença seja legal. Tudo dependerá das funções efetivamente exercidas, das condições de trabalho e dos requisitos previstos na legislação. Se você acredita que exerce a mesma função de outro empregado, mas recebe um salário inferior, ou se a sua empresa possui dúvidas sobre equiparação salarial, entre em contato com um dos nossos profissionais para uma análise e uma orientação jurídica adequada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e acompanhar nossos próximos conteúdos. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo também. Lembrando sempre que esse conteúdo possui caráter meramente informativo e cada situação deve ser analisada individualmente por um profissional habilitado.